Vamos lá, se eu pudesse dar um tema para esse sermão, o tema seria a promessa do Emanuel, Deus conosco. Repito, a promessa do Emanuel, Deus conosco. Vamos ler todos juntos? Isaías 7,14, todos juntos? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará. Vamos ler lá na tela de novo, todos juntos. Ficamos divididos aí na tela, todos juntos. Vamos lá? Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará. Esse é o reino de Deus. As virgens podem engravidar. Pelo Espírito Santo de Deus, o sobrenatural acontece. E o que nela é gerado é o Santo Filho de Deus. Amém? Podem sentar-se. Isaías capítulo 7, verso 14. Uma aula de história para nós. Nós estamos nos anos de 736 a 716 antes de Cristo. Se você não sabe disso, matricule-se no Seminário do Sul, estude, e você vai desenvolver aí o estudo exegético, histórico, bíblico exegético e histórico, né? Dos nossos textos sagrados. Não vai sair falando bobagem por aí não. 736 a 716 a.C. está governando o rei Acás. Acás é o rei de Judá. Veja aí Isaías 7:1. Isaías 7:1. Acás é o rei de Judá. Ele está lá antes do nascimento de Jesus. Estamos no final do século 8. O governo de Acás era um governo amedrontado. Repita comigo assim: amedrontado. Por que amedrontado? Segundo Isaías 7:1, eles tentaram invadir Jerusalém, tentaram invadir o reino de Judá, atacaram, veja 7:1, mas não puderam vencê-la. O rei da Síria, chamado Rezim, junto com Peca, rei de Israel, eles pelejam contra Judá, mas não tem êxito. O rei fica feliz porque há uma resistência, mas está inseguro, porque é avisado para ele, versículo 2, de que eles estão acampados na região de Efraim e vão se levantar contra o governo dele, contra o reinado dele. Amedrontado com a situação, aquele rei então é confrontado pelo profeta, e em Isaías 7:2 assim diz: informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso o coração de Acás e do seu povo agitou-se, e as árvores da floresta agitam-se como vento. Isaías 7:4 diz assim: diga a ele, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo. O rei estava com medo. Ele estava com medo porque de alguma forma ele achava que ele poderia perder o seu reinado. Ele cria que não perderia, mas achava que poderia perder. Era um coração dividido. E aí a palavra do profeta a ele: não desanime por causa do furor dos restos de lenha fumegantes. Isaías 7:4, versículo final. Rezim, a Síria e os filhos de Remalias. Ao mesmo tempo em que confiava no Senhor e se sustentava numa promessa que, como rei, ele recebeu daqueles que eram reis da dinastia de Davi, o coração de Acás era um coração vacilante. O que dizia a promessa do Senhor aos reis da dinastia de Davi, do rei Davi? Se você quiser conferir, segundo Samuel 7, do verso 1 ao 17, nós temos o profeta Natã comunicando de forma muito poderosa como seria a relação de Deus com toda a descendência dos reis de Davi e com toda a dinastia davídica. Segundo Samuel 7:11, o Senhor afirmava, através do profeta Natã, que Deus daria livramento a todos os inimigos do rei. Irmãos, é uma promessa. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, ele diz que ele faria permanecer a linhagem do rei e firmaria a toda a realeza. No versículo 13, acompanhe, ele diria que estabeleceria para sempre um trono permanente, um trono perpétuo. Versículo 13. Versículo 15, dizia que a minha proteção não se afastaria dele. E versículo 16, a tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre. Essa promessa trazia muita confiança. É nela que Acás e todos os governantes da linha davídica e da descendência de Davi
estão firmados. Muitos reis se tornaram altivos e autoconfiantes em cima dessa promessa. Mas é aqui que nós estamos discutindo o que está acontecendo com Acaz. Tão autoconfiante, com uma promessa tão grande, mas por que está com medo? Por que está tão tímido? Por que está tão inseguro? Dê uma olhada em Isaías capítulo 7, versículo 5, e acompanhe a conversa que Deus tem com ele, o rei Acaz, antes de anunciar a ele um sinal, cuja virgem conceberia um menino chamado Emanuel. Isaías 7, versículo 5, a partir do 5, diz assim, eu vou ler até o 13. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, por isso que o rei tem medo, o rei Acaz. 6. Vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo, dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor. O que Deus diz para ele? Deus diz assim, vão passar por cima de você como um trator. Deus falou assim, vão te atropelar, foi isso? O que Deus disse? Quem é que não ficaria feliz? Hein? Pastor Carlos, eles estão tentando te derrubar, mas nada vai te acontecer. Glorifica, igreja. É isso que o rei ouviu do Senhor. Isso não é teologia da prosperidade. Estou inventando um evangelho e não estou usando aqui um texto novo que saiu da minha cabeça. Eu estou lendo a santa palavra de Deus com os irmãos. Agora veja, 8. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim estará o que, irmãos? Destruído demais para ser povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Mas há um condicionante. Mas há um apelo, há um ensino, há um desejo de Deus que ele entenda em que se sustenta a promessa de Deus. No que está afirmado a garantia do reino perpétuo e do cuidado de Deus, a dinastia daqueles que são reis em Davi. Há um sim aqui. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza o quê? Pode botar na tela para mim o retorno do versículo para mim? Pode botar Isaías 7,9, se puder colocar na tela, eu vou me acompanhar junto com os irmãos. Isaías 7,9, se puder colocar no retorno, eu agradeço. A cabeça de Efraim é Samaria, ou Samária, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Agora veja o final do versículo, irmãos, isso é muito precioso, muito precioso. Se vocês, volta antes, se vocês não ficarem firmes na fé, o que vai acontecer, irmãos? Vocês não resistirão. Às vezes nós perguntamos o que está acontecendo com a minha vida. Eu sou um crente tão crente, eu sou um crente tão bom. Eu conheço 2 Samuel 7. Eu li a promessa de Deus, a dinastia dos reis de Davi. Eu estou naquele negócio ali do versículo 11, 12, 13. É perpétuo, é isso, o inimigo não pode, não faz, não acontece. Vão cair 1000 para o teu lado, 1000 do outro lado. Mas tu não serás o que, irmãos? Mas a promessa diz, se vocês não ficarem firmes, com certeza o quê? Pastor, essa é a doutrina do Antigo Testamento, é? Então você está dizendo que a virgem vai conceber aqui, era o ensino para o Antigo Testamento, irmão, isso aqui é profecia para o Novo. Versículo 10, disse ainda o Senhor a Acaz, peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Isaías 7,12, mas Acaz disse, aí irmãos, aí deu ruim. Irmãos, é inacreditável quando no versículo 11, a conversa que ele tem é com o próprio Deus, Isaías 7,11, peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal o quê? Miraculoso. Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso, das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Quem que pediu para ele pedir um sinal? Versículo 10, quem está falando com Acaz aqui? Quem está falando com Acaz aqui? É o Zezinho da padaria. É o Antônio da banca de jornal. E aqui não estou desprezando ninguém não. Eu estou dizendo para você que se você tem que desprezar alguém, que não seja Deus. O Senhor, sabe, Paulo Maurício, comparece diante de você e diz assim, Maurício, pede um sinal. Eu quero falar com você. Eu vou mostrar para você onde está a direção que eu vou apontar para a tua vida. Eu vou continuar mostrando para você o que significa ser rei, que representa o meu governo aqui. Pede um sinal. O que ele diz? Não, vou fazer não.
Acais disse, não pedirei, não porei o Senhor à prova. 13. Aí Isaías ficou bravo. Aí o profeta fica de pé e diz assim, disse então Isaías, ouço agora, descendente de Davi, não basta abusar da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus, tenha paciência. As instruções do Senhor são tão claras, irmãos, são tão poderosas, são tão simples, o amor de Deus é tão grande, Deus nos dá, sabe, Vinícius, o privilégio de participarmos dessa grande obra dele, e quando Deus diz assim, venha participar, eu estou te dando a chance, me peça um sinal, eu quero colocar você nesse projeto, você diz o quê? Não. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Independente de você pedir ou não, Deus vai fazer. Sim ou não? Irmãos, independente de você pedir, gostar, fizer bem, sim, Deus vai fazer. A questão é se eu participo ou não. Lamentavelmente, Acais ficou fora. Lamentavelmente, ele não entra ao sinal. Ele não é o rei que representa a divindade do Cristo eterno. Ele passa para a história como o indivíduo que rejeitou o sinal, mas Deus manteve o seu sinal. E aqui eu dou uma palavra para você. Se sua fé é frágil, se seu evangelho não está firme, se sua comunhão não é constante, a Bíblia diz, se você não permanecer firme, você não vai resistir. O que eu estou dizendo é, esse Natal é um fiasco, se Jesus não é de fato o rei e o Senhor da sua vida. Amém, irmãos? E você diz, mas de que sinal o senhor está falando? Eu estou falando de coisas simples. Se construir a sua casa sobre a rocha, ela vai resistir. Mas se construir sobre a areia, ela vai o quê, irmãos? Não construa a sua casa. Quando o Senhor Jesus diz, Ele está dizendo, esse é um sinal do reino. Entra nesse sinal, pratica esse sinal. Porque se permanecer é bênção, mas se desviar, irmãos, é destruição, é perdição. É fracasso. Quando vejo Acais rejeitando o sinal de Deus, eu entendo claramente que ele não participa de um grande projeto espiritual, porque nega absorver a vontade do Senhor para a sua vida. A primeira mensagem que eu aprendo com o Deus Emanuel e com as promessas de Emanuel, Deus conosco a nós, é que Deus nos convida a confiar em sua soberania. Irmãos, glorifica e diga assim, Deus nos convida, diga, a confiar em sua soberania. Pare de duvidar, pare de ser incrédulo, passe a confiar e aprenda a confiar. Deus nos convida a confiar em sua soberania. O erro mais grave de Acais era ter medo das ameaças dos inimigos, era não confiar em Deus. Versículo 9, é claro, se vocês não ficarem firmes, com certeza não resistirão. Isso pode gerar muitas vezes, irmãos, a promessa de Deus de vitória, a promessa de Deus de sustentação pode gerar autoconfiança, pode gerar altivez e muitas vezes com descuido, pode, mas se nós entendermos que a promessa é de Deus, nós a receberemos com humildade, com dependência, porque o cumprimento da promessa de Deus depende da confiança que depositamos nele. Quem disse isso? Todos os grandes autores da Bíblia. O cumprimento da promessa de Deus depende da confiança que hoje depositamos nele, pelo menos em relação a nós. O sinal vai acontecer, a questão é se eu participo dele. A máxima do evangelho qual é? A máxima da vida cristã: o justo viverá pela fé. Vamos lá? O justo viverá pela fé. Ezequias, Deus está falando, pede um sinal. Sim, Senhor, o Senhor manda, eu obedeço. Ezequias, você tem que participado desse sinal. Acais, perdão, tira Ezequias e bota Acais. Acais, pede um sinal. O Senhor manda, eu obedeço. Agora, se não for assim, vai dar errado. O que Acais faz ao se distanciar da vontade de Deus é que, como justo, rejeitou a palavra de Deus. Irmãos, era a palavra de Deus. Pede-me um sinal. É a palavra de Deus. Ele rejeitou. Se o justo vive pela fé, irmãos, o incrédulo morre pela falta dela. Repito. Se o justo vive pela fé, o incrédulo morre pela falta dela. Versículo 10, disse ainda o Senhor a Acais, peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Resposta, não pedirei, não porei o Senhor à prova. A relutância do rei vaidoso, a relutância do rei que estava sendo fiel até algum momento ao princípio de 2 Samuel capítulo 7, da dinastia de Davi, é neste momento um fiasco, quando na verdade nega obediência a um simples pedido do Senhor,
desejando o Senhor colocá-lo como parte de um sinal evidente. A palavra sinal usada pelo profeta Isaías aqui, eu gastei algum tempinho ontem pesquisando, é o hebraico hot. Hot, não é? Parece que é hot dog, alguma coisa assim, né? Mas o som é hot, O-T, hot. A expressão do hebraico hot tem vários sinônimos, e essa palavra participa da construção de várias expressões. Isto vos será por sinal, a virgem conceberá e será um sinal, eu darei a vocês um sinal, uma virgem conceberá. A expressão hot significa, para os hebreus, mopet. Mopet é maravilha, mopet é milagre. Milagre significa, e maravilha significa com provas, com sinais, não é? Significa com peleja, com mão poderosa, significa braço estendido, receber com grande espanto. Deus pediu alguma coisa demais para cá, irmãos? Não. Ele pediu hot. Confie. Confie que eu vou provar para você que eu sou Deus. Confie que com peleja, e nesta peleja você vai ser vencedor. Confie que com braço estendido e com grande espanto você verá. Ele disse não. Que pena, ele disse não. Qual foi a intenção de Isaías ao recomendar ao rei Acais pedir um sinal? Porque o próprio Isaías recomenda e diz que o Senhor está pedindo a ele, peça um sinal. Eu coloco 3 intenções pelas quais o profeta vai pedir ao rei Acás que peça um sinal. Primeiro, fica claro que o profeta Isaías usou o termo hot com um sentido teológico profundo. Diz ao rei, convoque, rei, você a uma experiência mais profunda com Deus. O rei, deseje mais do Senhor. Rei, confie mais em Deus. Rei, se ajoelhe mais, ore mais. O seu Deus quer lhe dar a vitória. Amém, irmãos? Quantas vezes a gente está tão corrido e tão correndo, que o papai ou a mamãe chega assim, filho, para um minutinho, lê a Bíblia, para um minutinho, ora. Filho fala o quê? Pai, estou correndo, tem que estudar, tem prova, não tenho tempo. Irmãos, é hot. Para ler a Bíblia. Peça um sinal de Deus. Pare de correr, comece a orar. Comece a confiar em Deus. Aprenda a descansar. Mas o pessoal já está lá em Efraim e vai invadir a nossa terra. Aprenda a confiar mais em Deus. Se você passasse a depender mais de Deus e desejasse experiências mais profundas com o Senhor certamente, do profundo da experiência sua com Ele, te abençoaria. Mas a resposta de Acais, irmãos, é carregada de irritação. A resposta de Acais é carregada de rejeição e resistência. A irritação do rei Acais mostra que o rei se fechou e trancou o seu coração para o quê? Para a palavra de Deus. Não foi, irmãos, uma pessoa qualquer ou um profeta qualquer que pediu. Foi a palavra do próprio Deus. Eu quero te dar um sinal. Acais se esquivou de assumir a sua fé. Acais se esquivou de mostrar publicamente que ele não era um teórico de 2 Samuel 7, mas um prático da justificação pela fé. O justo viverá pela fé. Se persistir, se permanecer firme, vocês vão resistir. Mas se não, vocês não o quê? Não resistirão. Sabe por que a palavra do Emanuel veio? Porque Deus precisava de um rei capaz. Deus precisava de um rei competente. Deus precisava de um rei que passasse para a sua nação segurança, refúgio e proteção. O nome desse rei era Acais? Não, era um rei medroso, tímido, que no primeiro sinal de relacionamento com Deus disse, não estou pronto. O que Deus faz? Deus tira a coroa dele e a coloca num novo rei. Vou repetir, Deus tira a coroa de Acás e a coloca num novo rei. Você se lembra, irmãos, que quando o povo de Deus pediu a Saul como rei, e começa um grande debate, que todos os povos tinham rei, mas o povo de Deus não, e Deus dizia ao povo, eu quero ser o seu rei, eu quero ser o seu Deus, eu quero ser o seu Senhor, mas eles levantaram e pediram Saul. Aí quando o profeta Samuel começa a discutir com Deus, o povo está me rejeitando, Deus falou para Samuel, não estou rejeitando você não, o povo está me rejeitando, porque eles não querem a mim como rei, eles querem um rei. E Saul começou, e tem Saul, depois tem quem, irmãos? E tem Davi, depois tem quem, irmãos? Salomão, até chegar a quem? Acais. Quando chegou em Acais, irmãos, Deus disse assim, tenha paciência, de rei ruim já basta. Quando chegou em Acais, Deus tira a coroa e a coloca triunfalmente no seu Filho Jesus Cristo.
Deus está dizendo assim: eu estou voltando o governo para as minhas mãos, porque nas mãos de vocês o mundo está perdido. Eu estou voltando o governo para as minhas mãos, porque no reinado de vocês as pessoas estão inseguras, vocês estão desviando o meu povo. E qual foi a promessa de Deus, irmãos, para a sua igreja e para nós hoje? Que na promessa do Emanuel, o Deus se revela soberano, Rei, perpétuo e eterno. Na promessa do Emanuel, Deus se revela Rei, soberano. O profeta Isaías corajosamente anuncia ao rei Acais que Deus encerra naquele momento a dinastia e os reinos da dinastia davídica naquele momento serão interrompidos. E o soberano rei vai ser apresentado. O soberano rei tem nome, ele se chamará Emanuel. Acais tem medo dos inimigos porque é um rei frágil. Acais tem medo das invasões dos exércitos porque é um rei que não confia e já não mais tem o temor do Senhor. Acais não confia no sinal de Deus, por isso não recebe de Deus uma intervenção. O seu reino foi devastado. Mas naquele dia, a promessa do Senhor àquela nação está em Isaías capítulo 7, a partir do verso de número 14. Veja a partir do verso de número 14. Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Veja o versículo 15. Ele comerá coalhada de mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o quê? E escolher o que é certo. Se Acais era um rei frágil que estava na dúvida entre o certo e o errado, entre o que fazer e não fazer, um menino, isso aqui, irmãos, é a profecia, um menino saberia e faria o que é certo. Qual seria o nome desse menino, irmãos? Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Se esta promessa foi dada, e foi, a promessa é para rejeitar um rei que não sabia discernir entre o erro e o que é certo, e levantar um novo rei que saberia escolher entre o certo e o errado. O menino Emanuel viria ao mundo para estabelecer de novo a presença de Deus. O menino Emanuel vem ao mundo para trazer de volta o governo de Deus sobre o seu povo. É aqui que começamos a contar a história do Natal, de Saul, que vai ser eleito rei, rejeitando o povo, o governo de Deus. A Acais, não, em Acais o governo desses reis é retirado, e Jesus Cristo, o rei, é exaltado. Emanuel, Deus conosco. Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 6, vão contar a história desse menino, desse Emanuel, de forma maravilhosa, e vão dizer como Emanuel vai governar de forma muito maior e melhor do que todos os reis que estão até hoje no trono de Israel. Isaías 9:1 acompanha a leitura. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Isaías 9:2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz. Isaías 9:3. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados da batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas com lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre quem, irmãos? E o governo está... Isso é muito precioso, irmãos. Eu fico pensando, Angélica, na mente daqueles judeus, na mente daquelas nações que estão sendo invadidas, amassadas, massacradas, daquelas pessoas que olham para reis como Acais, que estão tímidos, que estão com medo e que já não confiam mais na palavra do Senhor, que ouvem um profeta e tratam um sinal com desdém. Eu imagino a insegurança daquele povo, sabe, Francis? Eu imagino a insegurança deles. Mas levanta-se agora o profeta e diz: vai ver um rei, que o governo estará sobre os seus ombros, ele é poderoso, ele vai livrar vocês, ele vai cuidar de vocês, ele vai amar vocês, o seu governo não tem fim. Eu digo: oh, glória a Deus, o sofrimento acabou, o desgoverno acabou,
Agora lá no Senado a coisa não acaba em pizza, a CPI agora tem causa, os justos são corrigidos, as disciplinas são aplicadas, porque agora nós somos um país com comando, o nosso rei voltou. Eu louvo a nosso Deus porque Ele retoma a história e afirma a todas as nações, a todos os povos e todas as línguas: deixem comigo, eu estou no controle. Eu botei Adão no jardim, ele caiu. Eu coloquei uma ordem para Adão, ele desobedeceu. Eu falei com a casa, ele era um rei que deveria me representar, mas ele está vacilando, ele está com medo. Eu dei uma promessa, mas ele não acredita. Eu vou tirar vocês, eu vou levantar o único que pode. É Jesus Cristo, Emanuel, é Deus dizendo: eu estou com vocês. Essa é a mensagem mais poderosa do Natal, irmãos. Esse negócio é para incendiar a sua casa hoje. É para você pular na sua casa e saltitar e dizer: Emanuel, Emanuel, Deus está conosco. Enfermidades, Deus está conosco. Em lutas e provações, Deus está conosco. O nosso Jesus tirou a coroa dos reis e a colocou sobre o Santo Cristo, o seu Filho. O texto diz: ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão. Vocês não conseguem manter a dinastia de Davi, vocês não conseguem levar a história de Davi, mas o Jesus Cristo, o meu filho, Ele o fará. Eu estou dizendo nele, Ele é eu com vocês, eu sou Deus com vocês. Por isso ele diz, versículo de número 6, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai o quê? Eterno, príncipe. Isaías 9:6. Entenderam o que isso significa? Entendemos que claramente o Senhor, naquele momento em que Acais o rejeita, e Deus tem um sinal, e esse sinal vem, independente de Acais crer ou não, Deus vai fazer. A questão é se eu estou dentro ou fora. Mas neste momento em que Deus tira a coroa de Acais e a coloca sobre o seu filho, e aponta para aquele que será rei sobre todos os povos, eu quero pensar em pelo menos 5 características que esse rei deve ser celebrado hoje à noite, junto aqui, nas nossas casas, como igreja, celebrando a história do nosso rei Jesus. Primeiro, a história de Emanuel nos revela um soberano rei, um rei para reger a história. Diga assim: um rei para reger a história. A história está desgovernada, irmãos. O povo de Deus está sendo devastado e amassado pelo pecado. As pessoas estão sendo corrigidas e disciplinadas porque os seus erros são terríveis, as suas mazelas são um fracasso, um fiasco. Mas quando Deus levanta o menino Emanuel, o Deus conosco, o pequenino menino que vai ser concebido por uma virgem, o que Deus está dizendo, veja nos profetas, é que haverá um rei para reger a história. Estamos no ano 740 a 697, corrija, 740 a 697 antes de Cristo. O profeta se chama Miqueias. Miqueias é um profeta contemporâneo de Israel. A diferença entre Miqueias e Isaías é que Isaías profetiza na capital e Miqueias é profeta do interior, né? Ele é um homem do interior, ele profetiza na periferia. Quando Miqueias vai lançar a sua profecia sobre o Emanuel, abra comigo Miqueias 5, você verá o poder que esse menino Emanuel tem e como ele é a certeza de que o grande Deus e Rei em Jesus Emanuel vai reger a história. Ele vai conduzir a história. Miqueias 5, a partir do verso 2, diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, olha a profecia, de ti virá para mim aquele que será o quê? Governante sobre Israel. Deus está tirando a coroa dos reis e a colocando sobre Jesus Cristo, seu Filho. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que dê luz a que está no trabalho de parto. Fala da virgem que concebe o Emanuel. Então o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. 4, Miqueias 5:4. Quer ler comigo? Se estiver na tela, Miqueias 5:4, leia comigo. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor. Meu Deus do céu, a gente tem muito que celebrar. Otávio, você tem muito que celebrar.
Esse rei que está aí é medroso e tímido. Essa turma que está aí só faz gol contra. Só faz gol contra. Mas eu vou corrigir a história. Eu vou tirar essa coroa fajuta, essa coroa equivocada que está com esses reis que não estão honrando o governo de vocês. Eu vou colocá-la sobre um menino. Versículo 4, ele estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Irmãos, aí vem, né? Se fosse candidato, você votava, né? E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará o quê, irmãos? Os confins da terra. Não está falando de um governo local, não, irmãos. Ele está falando de um rei que governa o mundo. O globo, o mundo inteiro será governado por ele. E tu, começa a profecia, e tu, Belém, Efrata. A sua pergunta, o que tem a ver reger a história com a profecia de Miqueias? Irmãos, é tudo de bom. Jesus, irmãos, é de Nazaré. Jesus é de Nazaré. Ele está na Galiléia dos gentios. Como é que ele pode nascer em Belém? Não pode. Não faz nenhum sentido. Se lá no momento da história, pastor Lucas, o povo ouviu aquilo e disse, como é que pode? Esse menino da Galiléia dos gentios, esse nazareno, nascer em Belém, não, a conta não fecha. Mas como ele vai reger a história, diz a Bíblia, Lucas 2:1, que César Augusto publica um decreto, ordena recenseamento, e José sai de Nazaré, Lucas 2:4, para registrar-se em Belém, onde Jesus nasceu. O que eu estou dizendo, irmãos, é que na caneta de César Augusto, o grande imperador, quem está mandando é quem? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano Deus. Se o povo achava que o mundo não tem governo, se o povo achava que Deus não está conduzindo a história, o que o nosso evangelho, a palavra de Deus está nos dizendo, no evangelista Lucas 2:1-4, é que o nosso Deus está com a caneta de Herodes, quando Herodes mata os infantes e Jesus tem que fugir ao Egito, mas é de lá do Egito que Deus traz o seu filho de volta. Tudo profeticamente narrado pelos profetas para dizer, eu tiro a coroa dos reis humanos e a coloco sobre a cabeça do meu filho, do Emanuel Jesus Cristo. Segunda percepção, irmãos, do rei, um rei para fazer o que é justo e certo na terra. Lembra de Acais? Por que Acais está perdendo o reinado? Por que Acais vai ser afastado como rei, e Deus tira dele a coroa e coloca em Jesus? Porque o texto diz que ele não sabia discernir entre o certo e o errado. Ele não sabia, mas um menino que come coalhada com mel, deve ser bom, né? Come coalhada com mel, está escrito. Ele saberia discernir entre o que, irmãos? Entre o certo e o errado. O que na verdade foi dito por Isaías é repetido por Jeremias 626 a 586 antes de Cristo. Irmãos, 100 anos depois do profeta Isaías. A conta tem que fechar, é aula de história. 100 anos depois do profeta Isaías, surge um profeta chamado Jeremias, e ele vai dizer que o rei que vem vai fazer o certo na terra. Abra comigo Jeremias 23:5, vamos lá. Jeremias 23:5 diz assim, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Jeremias 23:5, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Estamos precisando de um desse em Brasília, viu? Estamos precisando de um desse aqui no governo do estado, nas prefeituras, né? Como que é bonito, irmãos, ver o Senhor trazer a esperança para o seu povo na coroa de Emanuel, Jesus Cristo, Deus conosco. Virá um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. É a mesma profecia, irmão, de Isaías diante de Acás, quando a virgem conceberia um menino que faria a coisa certa. Versículo 6, seus dias em Judá, Jeremias 23:6, em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança. Este é o nome pelo qual será chamado o menino Jesus. O Senhor é a nossa justiça. Como é que fala isso aqui em hebraico? Yavé Tzedekenu, ou Tzedekenu Yavé. O Senhor é a nossa justiça. Esse é mais um dos muitos nomes do Senhor Jesus, profetizado por Jeremias, para dizer que este rei
faria a coisa certa. Porque Emanuel, o Deus conosco, revela-nos que Ele é o soberano rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Porque Ele é um rei para pastorear o seu povo. Ezequiel, profeta Ezequiel, ano 593 a 571 a.C., o profeta Ezequiel vai registrar no período do exílio babilônico que o povo está desanimado, escravizado, espalhado no exílio, porque os reis já foram devastados, a dinastia de Davi já não mais existe, não há mais reis em Israel, nem em Judá, não há rei em lugar nenhum do povo de Deus, o povo está disperso. Ezequiel 17, 22 a 24 diz assim: assim diz o soberano Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo, terro de seus ramos mais altos e os plantarei no monte alto e impotente. Nos montes altos de Israel eu plantarei, ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele e encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e a faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei, eu o farei. Ezequiel 17, 24. Pastor, do que ele está falando? Lendo aqui eu também não sabia. Agora vá para o capítulo 34 e veja o desvendar da profecia. Ezequiel 34, 23. Porém sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Ezequiel 34, verso 30, me acompanhe. Ezequiel 34, 30. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu estou com eles, e que eles, a nação de Israel, são o meu povo, palavra do soberano Senhor. 31, Ezequiel 34, 31. Vocês minhas ovelhas, vocês ovelhas minhas, da minha pastagem, são meu povo. Eu sou o seu Deus, o Deus de vocês, palavra do soberano Senhor. Amém, irmãos? Quando Jesus Cristo caminha e olha para as multidões, a Bíblia diz no Novo Testamento que ele caminha e olha para as multidões, ele tem compaixão delas. Há uma causa, pela compaixão de Jesus com as multidões. Elas são ovelhas que não têm o quê? Se esse rei não cuida de vocês, se esse rei não pastoreia vocês, se esse rei não me representa, eu vou enviar um rei. Ele será um pastor perpétuo, um pastor eterno, para cuidar de vocês. A atuação de Jesus Cristo, Emanuel, é messiânica, é pastoral. Ele cuida do seu rebanho, por isso ele é o rei Emanuel, prometido no lugar de Acás e da dinastia dos reis de Israel e Jerusalém que terminaram. Um rei justo e vitorioso, dizia Zacarias. Ano 520 a.C., o profeta Zacarias profetizou, diante da possibilidade agora de Judá retornar à terra, diante da possibilidade do povo começar a voltar a ocupar a terra que o Senhor lhes havia prometido e concedido. Eles começam a voltar com Neemias, com tantos homens de Deus, Zorobabel, eles começam inclusive a reconstruir o templo. Mas em 520 a.C., o próprio Zacarias vai dizer que o menino Emanuel será um rei justo e vitorioso. Abra Zacarias 9 e veja quem é este rei. Zacarias 9, versículos 9 e 10 diz assim: alegre-se cidade de Sião. Zacarias 9, 9. Exultem Jerusalém. Abri aqui um parênteses. E fico pensando, pastor Lucas, qualquer pregador que começasse esse sermão era vaiado. Qualquer pregador que começasse esse sermão, em qualquer lugar do mundo, seria vaiado. Olha como é que o pregador começa o sermão. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Irmão, Jerusalém está o quê? Em destroços. Jerusalém está queimada. Neemias está chorando do pó e na cinza, porque os remanescentes que estão lá não tem nem aonde ficar, é pó e cinza. Mas olha como começa a cantar um profeta. Alegre-se, exulte. Meus irmãos, o improvável é o provável de Deus. O impossível é o possível para quem? Para Deus. O profeta é aquele que vê o que ninguém vê. Naquele momento ele fala de um rei, Zacarias 9:9, um rei vitorioso, humilde, montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Zacarias 9:10. Aí vem o poder desse rei. Zacarias 9:10. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão o quê? Quebrados.
Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro do Eufrates. Até o que, irmãos? Até os confins da terra. A coisa mais linda da mensagem de Zacarias é que o povo precisava de um soberano rei, de um rei que pudesse trazer de volta o governo de Deus. E Zacarias vai dizer a mesma coisa que Isaías. O nome desse menino é Emanuel. Nação, confie. Deus está o quê? Deus está conosco. A última percepção, irmãos, eu quero terminar aqui a mensagem dessa manhã, é que se Deus nos convida a confiar, e fez isso exortando Acás a confiar em sua soberania, Acás, peça um sinal, permaneça firme, e você vai resistir. Pena que ele não confiou. Deus convida você nesse Natal a confiar. Deus convida você nesse Natal a não duvidar, que a soberania de Deus está posta, que o governo de Deus está sobre você. E se você deseja hoje um sinal de Deus, peça com fé, sem duvidar, crendo, receberá. Segunda percepção que tem na mensagem do menino Emanuel é que Deus se revela como soberano rei. E precisamos lembrar, irmãos, que se os nossos reis e governantes falham, o soberano rei continua governando a história como um pastor que apacenta o seu rebanho. Mas a terceira e última manifestação do menino Emanuel é o cumprimento da promessa do menino Emanuel, Deus conosco, quando Deus, no menino Emanuel, Deus conosco, nos concede eterna salvação. Termina esta mensagem lendo o Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 21 e 23. E provo a vocês que esse rei já governa, que esse rei já existe, e que este povo que é governado por esse rei está aqui nesta manhã celebrando o Natal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 1, 21, 22 e 23 diz assim: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Versículo 23, irmãos, a íntegra de Isaías 7. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Sabe, irmãos, a chegada do Messias Cristo é o cumprimento da promessa do Emanuel, menino e rei. Só Deus mesmo para colocar o seu domínio nas mãos de um menino. Eu creio que é por isso que o tempo todo Jesus Cristo disse que qualquer que não se fizer como um pequenino, não pode ver o quê? O reino de Deus. Porque o menino rei, é dependente do pai. Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. O menino confia no pai. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A chegada do Messias Cristo é o cumprimento da promessa. A igreja não é uma igreja desgovernada. O povo de Deus não é um povo não liderado. Nós não somos uma nação sem rei ou um governo sem governantes. Nós somos liderados pelo único e verdadeiro rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se Herodes naquela época construiu suas fortalezas com a opressão dos pobres, se Herodes naquela época destruiu a vida de muitas pessoas para erguer Massada, para erguer Portos, Cesareia Marítima, Jesus, no ano em que Herodes vai determinar a sua matança, com seu coração singelo, vai abrir mão dos palácios, vai abrir mão dos castelos, vai nascer numa manjedoura, numa humilde estrebaria, para ensinar aos governantes que o Natal é Cristo, que o sentido da história é Cristo, sua vida descida do esplendor de infinita glória para uma humanidade finita, para morrer em nosso lugar, sem pecado e em perfeição. Aquele era o cenário, aquele era o momento da história, uma estrebaria, uma humilde manjedoura. O nosso rei recebeu a sua coroa mais importante numa cruz, uma coroa de horror, uma coroa de espinhos. O seu trono não era de ouro, o seu trono é de madeira, madeira estendida em linha de crucificação. Com braços abertos,
O seu rei dizia ao seu exército de súditos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Observemos nesta manhã que Emanuel está conosco. Emanuel é Cristo, o prometido de Deus. Emanuel é a prova de que Deus nunca abandonou seu povo, nem com Saul, nem com Davi, nem com Salomão, nem com Acais. Deus sempre esteve conosco. E quando a Síria invadiu a grande capital de Israel, Deus próprio corrigiu a Síria com o chicote da Babilônia. E quando a Babilônia corrigiu a Síria, ela mesma fora corrigida. E sempre que esses impérios foram sendo corrigidos pelo seu inimigo e pior opressor, eu fico me lembrando, tem um regente, tem um rei governando a história. Ele usa ainda hoje as estrebarias, os humildes, para que o evangelho dele se estabeleça. Você pergunta: pastor, mas como o Jesus Cristo Rei reina na minha vida? Eu posso afirmar, o Senhor Jesus Cristo Rei reina na nossa vida com sua vida simples, com o seu evangelho que nos foi ensinado do alto de uma montanha. Se cada um de nós ouvirmos o seu santo evangelho e o multiplicarmos como verdade às nossas famílias nessa noite de Natal, a coroa estará sobre sua cabeça e o seu governo não terá fim. Sabe como ele governa? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores. Você está correndo atrás de pernil, chester, tender, está procurando tantas nozes para comer hoje? Procure coisas maiores, mais elevadas. Cristo quer ser rei no seu Natal. Se você vai construir sua casa sobre areia, não faça isso. Construa sobre a rocha. Ouça a voz do potente Messias e diga: temos a Bíblia, a palavra dele. Que maior sinal Deus nos daria, senão o seu verbo, a sua verdade? Acais, deixe-me dar um sinal. Não, Senhor, não, Senhor. O sinal já veio. É Jesus o Messias. O nome dele é Emanuel. Ele está o quê, irmãos? Ele está conosco. Fique de pé, querido. Desculpe a emoção. É manhã de Natal. É o auge do evangelho. É o lugar da igreja, a coroa de ouro da igreja. Apocalipse 12, 15. Pode colocar para mim, filho? Apocalipse 12, 15. Eu termino aqui e oro por você, desejando a você um Feliz Natal nesta manhã. Que o Senhor ilumine sua casa, e que você seja governado pela beleza desse santo evangelho, nunca abrindo mão de um Jesus que retoma a coroa dos reis, a coloca na cabeça dele, para governar sobre a igreja e para fazer de você hoje Senhor e Rei junto com ele. Apocalipse 12, 15 diz assim: houve o sétimo selo, a sétima trombeta, e o anjo tocou a sétima trombeta, e houve fortes vozes nos céus, mas as vozes diziam, Apocalipse 12, 15, tem aí na tela? Apocalipse 12, 15, 11, 15, Apocalipse 11, 15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Bota essa parte final do reino, por favor. Volta para mim um pouquinho. Volta para mim. O reino do mundo. Volta para mim. Vamos ler juntos? O reino do mundo. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará. Abraça o irmão e diga assim: Feliz Natal. Deus está conosco. Emanuel é real. Ele não é uma profecia não cumprida. Ele não é uma história contada, mas não real. Ele é a verdade de Deus, a revelação do Pai. Emanuel é Deus conosco, o Rei eterno que governa sobre nós e pode nos dar hoje um Natal muito feliz e abençoado, se levantarmos este sinal, que é a sua palavra sobre a igreja de Jesus hoje. Quem crê nisso, diga amém. Feliz Natal, que Deus te abençoe. Senhor, muito obrigado.
Obrigado por esta manhã em que reuni a minha igreja, de 9 às 11. Aqueles que me ouviram aqui no templo, aqueles que me ouviram em casa, desejam um Feliz Natal. Mas que como hoje aprendemos e vimos por toda a Escritura, que o Senhor nos tem dado um sinal, a Virgem concebeu. O Senhor nos tem dado um sinal, Ele se chamará Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Senhor nos tem dado um sinal, o nome dEle é Emanuel, Deus conosco. Eu te louvo, porque na minha casa hoje eu não estarei sozinho. No meu lar hoje, nós não estaremos solitários. Eu não dependo dos presidentes, dos governos, dos prefeitos, para ser governado. Eu sou liderado por um reinado que não tem fim, por um governo que não termina, por um menino que sabe muito bem discernir entre o certo e o errado, e que concedeu isso à sua igreja, no maior sinal que poderia dar. Ele se fez carne e habitou entre nós, como o Verbo nos deu a sua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a viver debaixo desse governo, governados pela sua palavra. Assim eu oro, ao terminar o culto hoje, desejando um Natal abençoado aos meus irmãos e minhas irmãs, um Feliz Natal a toda a igreja e a todos que me ouviram nesta manhã. Eu peço que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do seu divino e santo Espírito, sejam com todos, agora e para todos sempre. E a igreja diz: cante conosco, pós de cantar.